Às vezes, os maiores propósitos de Deus são revelados por meio de pessoas que quase ninguém percebe. Elas não têm fama, não falam em público, nem estão sob os holofotes, mas cumprem um papel decisivo no plano divino. Foi assim com Abissag, a sunamita. Quando o rei Davi já estava em idade avançada, a Bíblia relata que ele foi cuidado por uma jovem virgem, descrita como a mais bela de todo o território de Israel. Essa jovem se chamava Abissag. Apesar de sua breve menção nas Escrituras, a presença de Abissag no final da vida de Davi levanta questões interessantes sobre a relação entre eles. O texto bíblico destaca que não houve relação íntima entre os dois, mas mesmo assim, após a morte de Davi, o nome da jovem foi envolvido em um episódio que terminou com a execução de Adonias, irmão de Salomão. Isso levou estudiosos a se perguntarem qual teria sido, de fato, o papel de Abissag junto ao rei. Teria sido ela apenas uma cuidadora ou seria vista como uma concubina real? Alguns chegam a perguntar, será que Abissag é a mulher misteriosa mencionada no Cântico dos Cânticos? E por isso Salomão reagiu tão fortemente ao pedido de Adonias? Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente nos conta sobre quem foi Abissag, sua origem e seu significado na narrativa bíblica. Assista até o fim e compreenda todos os detalhes sobre essa personagem pouco conhecida, mas cheia de importância nos relatos do Antigo Testamento. Como as letras L e N podiam ser trocadas em documentos antigos, alguns comentaristas consideram que os termos sunamita e sulamita podem ser equivalentes nos escritos bíblicos. Caso isso seja correto, ambos designariam uma mulher natural da cidade de Sunem. E se você já leu o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, talvez já imagine a ligação que muitos sugerem. Isso porque, com base nessa equivalência entre sunamita e sulamita, alguns poucos estudiosos supõem que Abissag seria a mulher sulamita mencionada poeticamente no Cântico dos Cânticos. No entanto, não existe qualquer evidência concreta dessa ligação, e a maioria dos intérpretes considera essa hipótese altamente improvável. Assim, a ideia de que Salomão tenha se apaixonado por Abissag e que ela seria a esposa enigmática e sem nome do Cântico dos Cânticos é apenas especulação. Retomando o que é certo, o texto bíblico destaca que Abissag era extremamente formosa. A Bíblia relata que, já no fim da vida, o rei Davi tinha sérias dificuldades para se manter aquecido. Mesmo coberto com muitas roupas, ele não conseguia aquecer-se. Por isso, seus servos sugeriram procurar por todo o território de Israel uma jovem donzela que pudesse servir ao rei e aquecê-lo com sua presença. A jovem escolhida foi justamente Abissag, que cuidou de Davi e o serviu durante seus últimos dias. Inclusive, Abissag estava presente quando Batseba, mãe de Salomão, relembrou Davi sobre o juramento feito anteriormente, prometendo que seu filho seria o sucessor ao trono de Israel. Mais adiante, a Bíblia relata que após a morte de Davi, Adonias, também filho do rei, procurou Batseba para que ela intercedesse junto a Salomão, pedindo Abissag como esposa. O contexto desse pedido foi bastante delicado, pois pouco antes havia ocorrido uma conspiração organizada por Adonias para tentar se tornar rei. Contudo, quando Salomão foi oficialmente ungido como sucessor de Davi, Adonias se rendeu e implorou por perdão. Salomão poupou sua vida naquela ocasião. Mas mais tarde, ao pedir a mão de Abissag, Adonias despertou a fúria do rei. Salomão viu na solicitação uma tentativa disfarçada de tomar o trono para si.
Naquela época, no antigo Oriente Próximo, era comum que quem se casasse com uma mulher de um antigo rei estivesse reivindicando o direito ao trono. Por isso, Salomão interpretou o pedido de Adonias como um ato de desafio direto à sua autoridade. Então, o rei mandou executar seu meio-irmão imediatamente, conforme está registrado no capítulo 2 do primeiro livro de Reis. Diante disso, surge a pergunta: afinal, Abissag foi ou não esposa de Davi? A verdade é que o papel de Abissag ao lado do rei Davi ainda é debatido entre estudiosos. Alguns dizem que ela era uma concubina, outros acham que ela apenas cuidava do rei como uma enfermeira nos últimos momentos de sua vida, sem ter sido oficialmente sua esposa. E essa é realmente uma questão complicada de se definir. Essa dúvida persiste por dois motivos principais. Primeiro, a própria Bíblia deixa claro que Davi não a conheceu. Essa expressão indica que ele não teve relações com Abissag. O texto bíblico diz: "E era a moça sobremaneira formosa, e ela cuidava do rei e o servia, porém o rei não a conheceu." Isso favorece a interpretação de que Abissag não chegou a se tornar de fato esposa de Davi. Ou seja, não seria totalmente impossível afirmar que ela jamais tenha integrado o grupo das mulheres do rei. No entanto, o segundo fator complica essa análise. A maneira como Abissag aparece associada à morte de Adonias indica que, pelo menos perante o povo, ela era vista como uma das esposas ou concubinas do rei Davi. Ainda que não tenham tido vida conjugal plena, o status de Abissag parece ter sido reconhecido dentro da estrutura real de Israel. Isso é reforçado pela reação firme e imediata de Salomão diante do pedido de Adonias. Quando Batseba falou ao filho sobre o desejo de Adonias de se casar com Abissag, a resposta de Salomão foi carregada de indignação. Ele disse: "Por que pedes Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho. Pede também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia." Salomão então jurou pelo Senhor e afirmou que Adonias havia falado contra a própria vida ao fazer tal pedido. Por isso, determinou sua morte. Perceba que Salomão considerou o pedido de Adonias uma ameaça direta à sua posição como rei de Israel. Isso se explica pelo contexto histórico-cultural da época. Como vimos, casar-se com uma mulher que havia pertencido a um antigo monarca era entendido como tentativa de reivindicar o trono. Um exemplo claro está na revolta de Absalão. A Bíblia relata que ele se deitou publicamente com as concubinas de Davi, o que foi interpretado como uma declaração de poder e pretensão ao trono. Portanto, esse parece ter sido também o entendimento de Salomão ao ver no pedido de Adonias um golpe velado para usurpar seu reinado. Em outras palavras, permitir o casamento seria como ceder o trono ao irmão e a seus aliados. É improvável que Salomão tivesse tido uma reação tão drástica se Abissag fosse apenas uma simples cuidadora ou serva de seu pai. Por isso, considerando todos os elementos, a maioria dos estudiosos acredita que Abissag era vista pelo povo e pela corte como esposa ou concubina do rei Davi, mesmo sem ter tido relações com ele. A história de Abissag, mesmo contada em poucos versículos, carrega lições profundas. Ela nos ensina que nem sempre a influência está ligada ao protagonismo e que até pessoas discretas, colocadas por Deus em posições específicas, podem estar envolvidas em decisões que mudam a história. Abissag não realizou milagres, não pregou para multidões, nem escreveu salmos, mas foi usada por Deus no momento certo, no lugar certo. E talvez essa seja a lição mais poderosa. Deus pode usar até os mais silenciosos para realizar propósitos grandiosos. Quantas vezes achamos que nossa vida precisa de destaque para ter valor?
A Bíblia mostra que, assim como Abissag, podemos cumprir um propósito eterno apenas sendo fiéis, disponíveis e atentos ao nosso chamado. Se essa reflexão falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, usa minha vida para o teu propósito. E claro, se você deseja se aprofundar no estudo das Escrituras, entender mais sobre as personagens ocultas da Bíblia e crescer no seu chamado, conheça nossos vídeos no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma nova revelação da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que o Senhor te abençoe.